Boa noite, me chamo Paula. Hoje a gente vai abordar o tema Epifisiólise proximal do fêmur, trabalho orientado por Camila Portugal. Como componentes do grupo, temos Daniela de Jesus, Jamile Ribeiro, Jéssica Lima, Juliana de Jesus, Catiele Lima, Paula Rayana, Suzy Alves e Tarsila Xavier. A epifisiólise proximal do fêmur, EPF, ocorre quando há fraqueza na camada hipertrófica da cartilagem epifisal proximal do fêmur, havendo um deslocamento do colo femoral em relação à epífise, podendo apresentar início agudo, insidioso de dor e claudicação. É o distúrbio de quadril mais comum na faixa etária adolescente. A incidência varia de 1 a 10,8 para cada 100 mil crianças. Em meninos, isso ocorre mais comumente entre as idades de 12 e 16 anos e em meninas com idades entre 10 e 14 anos. Sem a detecção precoce e tratamento adequado, a EEPF pode levar complicações potencialmente graves, incluindo a artrite dolorosa na articulação do quadril. A causa da epifisiólise ainda não está esclarecida, mas há fatores de risco fortemente relacionados à doença. A maioria dos pacientes está acima do percentil 95 de peso, ou seja, a obesidade que se associa à inclinação anatômica do colo femoral, gerando estresse na placa epifisária. O crescimento acelerado durante a puberdade também é um fator. Alguns distúrbios endócrino e metabólicos, como hipertireoidismo, que é um problema na tireoide que se caracteriza pela queda na produção dos hormônios T3 e T4, o panhipopituitarismo é uma patologia que tem como condição básica a deficiência na produção ou na ação de 2 ou mais hormônios da glândula adeno-hipófise. Também, como fator de risco, temos a osteodistrofia renal, que é uma patologia que acomete pacientes com insuficiência renal crônica e causa alterações no metabolismo ósseo, causando alterações na estrutura do osso. Os sintomas variam dependendo da gravidade da doença. Um paciente com quadro leve ou estável geralmente terá dor intermitente na virilha, quadril, joelho e coxa, por várias semanas ou meses. Essa dor geralmente piora com a atividade. O paciente pode andar ou correr mancando após um período de atividade. No paciente com quadro mais grave ou instável, os sintomas podem incluir início súbito de dor, geralmente após uma queda ou lesão, incapacidade de andar ou suportar o peso da perna afetada, realizar a rotação externa da perna afetada, discrepância no comprimento da perna. A perna afetada pode parecer mais curta que a perna oposta, gerando a marcha de Trendelenburg. Com base na duração dos sintomas, considerando-se desde o início do quadro, a dor e a claudicação, o escorregamento epifisiário proximal do fêmur. O escorregamento epifisário proximal do fêmur pode ser classificado clinicamente em agudo, com o início súbito dos sintomas, sendo feito o diagnóstico em tempo inferior a 3 semanas. No caso crônico, há início gradual dos sintomas e apresenta-se para diagnóstico com mais de 3 semanas de duração. No crônico agudizado, são a combinação dos dois tipos, ou seja, a história de dor, claudicação crônica e insidiosa, e subitamente existe intensificação abrupta dos sintomas, geralmente desencadeada por trauma leve. Além do caráter agudo, crônico ou crônico agudizado do escorregamento, é importante o reconhecimento da condição de estabilidade da cabeça em relação ao colo do fêmur, na indicação do procedimento e adotar no tratamento da afecção. Assim, são estáveis os escorregamentos nos quais o paciente consegue deambular com ou sem auxílio de muletas e são instáveis os escorregamentos que não possibilitam a deambulação dos pacientes, mesmo com auxílio de muletas. As investigações a serem realizadas são exame físico, radiografias anteroposteriores bilaterais, radiografias laterais com as pernas em posição de RAM, perfil metabólico, testes de funções tireoidiana, dosagem sérica, hormônio do crescimento sérico. No exame físico, com a criança em decúbito dorsal, o médico fará o exame cuidadoso de palpação e inspeção do quadril e da perna afetada. Após isso, iniciará os movimentos passivos, sendo eles flexão, extensão, adução e abdução de quadril.
em busca de dor e movimentos com extremos, verificando também a amplitude desses movimentos e o quanto tem limitado a amplitude do quadril, principalmente em rotação interna limitada. Também buscamos por proteção muscular involuntária, o sinal de derma, quando na flexão passiva do quadril há uma rotação lateral da coxa. A marcha, que é a maneira como a criança anda, também será avaliada. Na avaliação radiológica, as radiografias simples do quadril, se bem executadas, possibilitam, na quase totalidade das vezes, a identificação dos sinais indicativos da doença, estando sempre recomendadas nas duas incidências, de frente, AP, antero-posterior, e Lowenstein, na posição de Rahn, ou dupla abdução. Elas são úteis para diagnóstico e classificação, quantificando o escorregamento do colo em relação à epífise. Aqui na imagem temos a radiografia antero-posterior do quadril. Aqui na segunda imagem temos a radiografia Lowenstein, que é na posição de Rahn, ou seja, dupla abdução, onde a gente consegue visualizar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo as linhas de Klein, que são desenhadas ao longo do córtex superior do colo do fêmur. Uma linha de Klein normal, que está ao lado esquerdo da imagem, fará a inserção com a épfise. Na linha de Klein normal, ela não faz a inserção com a épfise, que é do lado direito da imagem, pois o colo do fêmur deslocou-se em direção proximal e anterior em relação à epífise. O grau de escorregamento da epífise pode ser mensurado na radiografia simples, na incidência de Lowenstein, na forma de porcentagem de escorregamento ou angulação entre a épfise e a diáfise femoral. O escorregamento leve, de grau 1, ocorre quando o deslocamento é maior que 1/3 da largura da épfise, ou menor do que 30 graus de angulação. Já o escorregamento moderado, que é o de grau 2, quando o deslocamento da épfise está compreendido entre 1 e 2/3 de seu diâmetro, com uma angulação de 30 a 60 graus. E o escorregamento grave, que é o de grau 3, quando o deslocamento é maior que os 2/3 do diâmetro da epífise, ou com uma angulação maior do que 60 graus. Uma vez diagnosticado, o escorregamento epifisário é praticamente um consenso atual que o tratamento cirúrgico seja instituído imediatamente, com o objetivo de promover a epifisiodese e evitar a progressão do deslizamento, o que pode ser um problema para pacientes que não consigam arcar financeiramente ou precisam de mais tempo para a liberação desse procedimento. Nesse caso, de imediato a criança deve ser mantida sem carga no membro, ficando limitada a uma cadeira de rodas até que seja realizado o tratamento, que deve ser de urgência. Em casos mais avançados, pode existir a necessidade de realização de uma osteotomia, que é um corte ósseo para a correção da deformidade, minimizando as alterações mecânicas que podem ocorrer. Após o procedimento cirúrgico, é recomendado que o paciente faça fisioterapia. O tratamento com a fisioterapia será de suma importância para ganho de força, mobilidade e também para minimizar as dores do paciente. Além da indicação da fisioterapia convencional, também é indicado a hidroterapia, por ser uma modalidade de baixo impacto. Esse tipo de exercício atua permitindo a recuperação dos movimentos e da musculatura, minimizando os riscos de um novo trauma local. Agora, vamos passar as demonstrações em vídeos e no final da apresentação terá as nossas referências. Boa noite. Abdução e adução. Agora, flexão de joelho com flexão de quadril. Dorsiflexão com flexão do quadril.
extensão de quadril com resistência.